Hoje nós estamos em mais ou menos, pouco mais de 900 pessoas no território Catu, é o território Potiguara Catu, são também pouco mais de 300 famílias, e temos nos organizado, né, para, além das questões de atendimento, né, dos governos que se passam, a gente continuar resistindo, porque, né, a política de governo muitas vezes, né, está muito claro, depende muito do governo que está atuando. E se a gente não resistir, nós nos fragilizamos muito. Então, imagine uma terra que está sendo atacada há décadas, né, já há séculos. Se esse povo não tem uma organização própria e de resistência, nós tínhamos já deixados, né, saído de uma. Eu sempre costumo falar isso, né, que é muito pequeno na escrita, né, numa frase para você deixar mudar, você escreve a palavra indígena e você deixar da condição de indígena para indigente. É muito pequeno. É muito pequeno. E eu sei como é que se transforma, né? Que se faz essa mutação maligna, né? De você tirar o direito do ser indígena e torná-lo indigente. Só tira a terra, tá? Você deixa sair da condição, você sai da condição de indígena e se torna indigente na beira de pistas. Hoje ninguém para ajudar um indigente que está na beira da pista pedindo esmola, pedindo um real para juntar para comprar uma lona para estar embaixo, porque ele não pode ir mais na Carnaúba, ele não pode ir mais no Paú pegar capim em Manibu, ele não pode ir mais no coqueiro pegar palha, ele não pode pegar nada de matéria-prima mais na floresta, porque a floresta foi retirada dele. Ele foi expulso dos seus locais de memórias tradicionais e só sobrou para ele os espaços que são que estão lutando entre o que é de governo, o que é terra estatal e o que é patrimônio público, ou seja, privado. Então ele fica ali naquela transição pedindo a solidariedade de algumas pessoas que o ajudem, mas ninguém vai perguntar se ele é indígena mais. Ninguém o entende, nem o compreende, nem o reconhece mais como indígena. Ele passa a ser um indigente. E o indigente é o ribeirinho, é o quilombola, é o indígena, é o que está na cidade, o indígena que está em contexto urbano, mas que é jogado para a margem porque ele não mora em nenhum bairro nobre, nenhum bairro privilegiado dessa cidade. Esse é o indigente que está na beira das BRs, que compõem esse país. Esse indígena que passou de indígena para a condição de indigente não é mais aceito pela sociedade, é orientada as pessoas a não ajudá-lo, a dar uma migalha para que ele continue vivo e seus filhos e sua geração continue viva, porque vai condicioná-la a continuar pedindo, quer dizer, não ajude essas pessoas que pedem na beira da pista, porque você vai alimentar eles continuarem pedindo. Agora, a política pública para que ele volte para o seu território, ou seja, para entender por que o indígena passou de indígena para indigente, ela ainda está muito distante. Apesar de termos um governo hoje que, né, dialoga com os povos indígenas, que está recuperando, inclusive, né, a própria CNPI, né, que é um espaço importantíssimo de diálogo, né, do movimento indígena com o governo, de estar recuperando e criar um ministério histórico, né, que é o Ministério dos Povos Indígenas, de devolver a FUNAI, né, para os povos indígenas, né, isso aí também é histórico, sempre tivemos não indígena coordenando, né, na presidência de um órgão que é puramente, né, para a política pública indigenista, para a promoção dos direitos dos povos indígenas. E de estabelecer, né, uma relação de demarcação, de compromisso para demarcar territórios indígenas, ainda é muito pouco o que nós vemos. É muito pouco porque, enquanto algumas terras indígenas mínimas são demarcadas, enquanto os órgãos são ocupados, né, por indígenas, o Congresso Nacional consegue aprovar leis e mudar, inclusive, decisões do Ministério do Supremo, que historicamente isso não era possível. Veja bem, o governo dá espaço aos indígenas para que eles possam estar dentro desse governo, construindo a política pública para os povos indígenas, mas ter um Congresso anti-indígena.
que, inclusive, desrespeita decisões dos ministros, né, do Supremo. Isso para a gente é muito sério, isso para a gente é muito comprometedor, nos deixa um alerta muito grande, porque leis que podem, inclusive, impedir, como a PEC 48, né, ela pode impedir que terras indígenas no Rio Grande do Norte sejam demarcadas. Que violações como a que eu tenho falado aqui, estou falando de um povo, porque são vários povos aqui no estado, além do Potiguara, é o Tarairiú, é o Paiacu, é o próprio Caboclo, que é considerado etnia aqui no Rio Grande do Norte, Caboclo de Açu. Esses 4 povos, que estão divididos em aproximadamente 22 aldeias, nenhuma terra dessas é demarcada. E esses povos continuam lutando para ter seus territórios demarcados. A PEC 48 pode inviabilizar que esses territórios sejam demarcados. A gente costuma falar aqui no estado do Rio Grande do Norte que a demarcação ela já aconteceu por um processo, não pela homologação ainda, e ela vai ter que acontecer, mas pela educação. Nós usamos o nosso conhecimento milenar de educar o nosso povo e começamos a lutar a partir dessa educação para demarcar territórios no estado. O território Potiguaracatu, ele não está homologado, não está com GT constituído, mas tem uma escola, na verdade, 2 escolas indígenas, na década dos anos 2000, né, uma única escola indígena no Rio Grande do Norte e aqui no território Potiguaracatu. Enquanto não reconheciam nem a nossa existência, a gente conseguiu empreitar uma luta e colocar lá, marcar uma escola como indígena no MEC, no Educacenso do MEC. Então, você abria lá e encontrava uma escola indígena em um local que nem se reconhecia a existência de um povo. Então, a demarcação, a gente costuma falar que começou pela educação, porque a gente estava lá fazendo a educação indígena e sistematizando com a educação escolar indígena dentro do território. E dentro da escola, juntamente com o corpo docente, discente, alunos no geral, e toda a comunidade, a gente travava uma luta para manter a educação diferenciada específica e gritando por demarcação. Quer dizer, é uma escola que tem uma luta política muito forte, uma luta política muito explícita, que não se desliga, né, do conhecimento ancestral e que traz, olha, a escola ela vai continuar fazendo a educação específica, diferenciada, intercultural, bilíngue, comunitária e vai lutar para que a demarcação ela aconteça nos territórios. Eu lembro que nos anos 2000, nem aceitar a contratar professores da língua tupi, de etnohistória, de cultura, arte e cultura indígena, de jogos e brincadeiras indígenas, aqui os municípios não dialogavam conosco nesse sentido, nos ignoravam nossas solicitações. Então, nós tivemos que revezar, inclusive os professores daqui da escola são professores polivalentes, tinham que oferecer disciplinas específicas, obrigatórias pela Base Comum Nacional, curricular, e as disciplinas do nosso currículo específico indígena. Então, a gente se revezava sem ganhar por isso. E contamos com o apoio de colaboradores, de oficineiros, pessoas que vinham aqui fazer essa educação, mostrar que ela estava existindo, que havia uma demarcação a partir da educação.